vai ler o verso 1, 2 e 3. Coríntios 13, 1, 2, 3. Todo mundo achou aí? Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver o amor, de nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Senta aí, vamos meditar um pouco na palavra. Quando Davi me chamou e disse o tema, avivamento, eu falei, Jesus, misericórdia, me ajuda nesse negócio aí. E engraçado quando a gente recebe um convite, recebe uma orientação, ou quando você é chamado para fazer alguma coisa na casa do Senhor, uma semana que antecede o dia que você vai fazer aquilo, o dia que você tem a sua agenda, tudo contribui para dar errado. A gente até lembra, Senhor, mas tu falaste que todas as coisas cooperam para o bem. Mas na semana o inimigo se levanta de uma maneira incrível que faz parecer que tudo vai dar errado. É problema no trabalho, é problema na faculdade, é semana de prova, são problemas familiares, né? Teu pai começa a te irritar, você irrita teu pai, e tu fica nessa, e tu fala, ai Senhor, não queria fazer isso, mas a gente dá bobeira, a gente é carne, acontece. Eu falei assim, Senhor, o que é avivamento no sentido real da palavra? O que é avivamento? Eu estava até comentando com ela, quando eu cheguei na casa dela à tarde. Falei, cara, eu preciso saber o que é avivamento no grosso. O que é o grosso do avivamento? O que é, na verdade, o avivamento em si? A gente escuta muito que avivamento é tu chegar numa vigília, rodar, sapatear, mandar um mortal, tu escarpado lá e o varão pregando e tu ali. Só que, na verdade, isso daí é só o resultado final do avivamento. Eu estava lendo um texto, eu fui na internet, fui ver, não é vergonha falar, tem que pesquisar mesmo para saber o que eu vou falar, senão não sei o que eu vou falar. Mas é. E aí eu fui na internet e eu falei assim, pô, vou botar aqui, né? Perguntar ao pai dos burros modernos, o que é avivamento? E botei lá e fui ler. Avivamento no termo bíblico é tudo aquilo que adormece, que cai no esquecimento, que perde a essência. O avivamento, ele transporta o que perde a essência para ter uma essência nova. Ele não perde a característica, mas há um renovo. Avivamento é um renovo. O avivamento é quando você está fraco, ele te torna forte. E aí eu entendo quando Paulo vem dizer, quando eu me sinto fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu me avivo. O eu me tornar forte é eu ser avivado. É eu ser transformado. É a essência que eu tenho ganhar força novamente. Quando eu me sentir fraco, quando o pecado vem até a mim e me deixa fraco porque eu caio quando eu peco, e a gente peca assim porque se nós não pecássemos, nós não estaríamos aqui. A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória. Destituídos estamos da glória. Estamos. Se você parar para analisar, você vai ver que nós estamos.
não é um sentido permanente. Você pode até estar hoje, mas se você quiser ser avivado hoje, se você quiser ser transformado hoje, você pode ser instituído na glória novamente. Não tem nada a ver com o seu nome escrito no livro da vida, entenda isso. A glória aí significa a presença. Nós nos distanciamos sim da presença de Deus quando erramos. Mas se você quiser hoje voltar à presença, você pode. Porque quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, nós temos livre acesso. Nós temos o direito de ir e vir. Se eu quiser ir até a presença dele, eu posso. Mas se eu quiser não ir, eu posso também. É um direito de escolha meu. Eu escolho ser avivado ou não. E aí eu fui pesquisar e eu percebi que o interessante no Velho Testamento, o termo avivar, vivificar, ele aparece no Velho Testamento 250 vezes. 250 vezes. E das 250 vezes, 55 vezes, ele vem de forma ativa. Ele vem como uma presença forte, uma presença ativa, penetrante e marcante. Um avivamento que impactou o povo daquela geração, um avivamento que ficou marcado e entrou para a história. Se nós pegarmos quando o povo de Israel, ele começa a orar e pedir a Deus, Senhor, eu não quero mais ficar no Egito, levanta um libertador. Preste atenção nisso, o povo estava cansado de viver na mesmice. O povo estava cansado de todo dia, vamos entender aqui, de ir para a igreja todo dia, de todo dia sentar lá domingo à noite, culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês, é a primícia. Vou ali, vou tomar ceia, tal, acabou, saiu da igreja, tudo normal, tudo tranquilo. Aquele marasmo maravilhoso que a gente acostuma a viver. Nós, como servos de Deus, nós nos acostumamos com o comodismo. Nós ficamos acomodados. Ficamos sim. E o povo de Israel, ele ficou escravizado por um longo tempo. E eles começam a orar, Senhor, manda um libertador, liberta a gente, tira a gente da mão de Faraó. E o povo começa a orar. O povo começa a orar, o povo começa a agir. E aí eu entendo que quando Deus manda Moisés para libertar o seu povo, ali há um avivamento. Tanto na vida do povo de Israel, quanto na vida de Moisés. Se nós pegarmos a história de Moisés, nós vamos ver que Moisés tinha tudo para morrer, assim que nasceu. Tudo para morrer. Ele vai até... É adotado pela filha de Faraó e fica ali, vivendo ali no meio do palácio. Recebe a educação, os ensinamentos egípcios, que eram os melhores da época. E ali ele cai no comodismo. A essência hebreia que ele tinha dentro dele, a cada dia vai morrendo, vai se acabando. Mas ele sabia que ele era diferente dos outros. Ele sabia que ele era diferente do próprio primo ou irmão, não sei, que era egípcio também, mas ele não era. E ali ele acaba cometendo um assassinato, ele mata um rapaz em favor de um hebreu, e ali ele foge. Foge para o deserto e fica no deserto vagando, até que ele encontra Jetro, e aí tem toda aquela história. Mas quando a gente para analisar, a gente vê que quando Deus chama ele, ele estava acomodado. Tinha a família dele, tinha os filhos, trabalhava com o seu sogro, ele estava na dele. Estava ali, eu estou aqui, estou tranquilo, o Faraó não me perturba, o povo está lá, não quero nem saber. Estou aqui, tranquilo e favorável. Para mim está tranquilo e favorável. Só que na obra de Deus não existe tranquilidade, entenda isso, não existe tranquilidade. Você vai falar assim, pô, Rafael, tu tá de brincadeira com a minha cara, eu aceitei a Jesus agora para viver na turbulência. Não, não. Tranquilidade te deixa acomodado. Quando tá tranquilo demais, toma cuidado. Toma cuidado. Quando a gente fica no nosso cantinho, o Humberto que costuma dizer isso, quando a gente está no nosso cantinho,
Tá tudo tranquilo, não tem problema. Quando a gente dá um passo lá, eu vou fazer, pronto, já começa. Satanás de um lado, o irmão se levanta do outro para tentar a tua cabeça. E a obra de Deus é assim. O gostoso da obra de Deus é isso. A gente ter batalha para enfrentar. Sabe por quê? Senão Deus não falava na Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Se fosse para viver na tranquilidade, na comodidade, Jesus não escreveria isso na Bíblia. Não revelaria isso ao profeta que escreveu. Ele ia falar, ó, fica tranquilo que está tudo certo, eu já venci o mundo, só tu viver aqui tranquilão. Só que não é assim. Isso não é avivamento. Não é avivamento. E aí eu fui ler. Falei, poxa, tem um processo antes do avivamento acontecer. Existe um processo. E no Velho Testamento, o que acontecia? Para chegar ao avivamento em si, primeiro Deus purificava o povo. Quando ele purificava o povo, ele livrava o povo do mal. Presta atenção no que aconteceu. Reuniu o povo de Israel ali. Primeiro Deus purificou o povo. No livro de Josué, se eu não me engano, acho que é capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano. Antes do povo ir atravessar o Jordão, Deus revela a Josué o seguinte, Josué reúne o pessoal e fala assim, ó, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Outro tipo de avivamento particular. Para o povo atravessar o rio, para depois chegar a Jericó, o povo teve que se santificar. Porque não tem como você enfrentar uma luta se você não tiver santificado. Não tem como você orar por alguém se você não tiver santificado. Não tem como você assumir um cargo de destaque, uma posição de pregar, de evangelizar, se você não tiver santificado, não tiver purificado. Para o avivamento acontecer, nós precisamos estar purificados. O segundo passo é ser livrado do mal. O Senhor purificou o seu povo, livrou o povo do mal e do pecado, e depois disso ele tira todo aquele que é contrário. Como assim todo aquele que é contrário? Não é de hoje na igreja que tem gente que quando você começa a cantar, começa a pregar, vai falar assim, vai começar já, esse cara aí tá achando que canta alguma coisa. Esse cara aí tá achando que prega alguma coisa. Então quando tu ingressa na faculdade, né, vai falar, ih, meu irmão, esse cara aí vai fazer o quê? Não gosta nem de estudar. Há sempre um enviado do cão para te botar para baixo. Só que é por isso que você precisa... Meu Deus, foi rápido. É muita glória. Você precisa... Que isso? Só que é para isso, para o avivamento acontecer, para você não dar ouvido a essas pessoas, você precisa estar com a vida purificada. Você precisa estar à parte, estar fora do pecado, estar fora do mal. Para o avivamento começar a acontecer na sua vida, você precisa desses 3 passos. Eu vou me purificar. Eu vou sair do meio do mal. Primeira Salmo de número 1 vem dizer isso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é se livrar do mal. Isso é se afastar do pecado. Pô, então quer dizer que eu vou ser um diferentão agora. Não, você não precisa ser um diferentão, você já nasceu diferente. Você não precisa ter esforço para ser diferente, você já é diferente. A sua natureza de crente diz que você é diferente. O seu rosto, o seu jeito, a sua atitude vem dizer que você é diferente. Vamos correr aqui, gente, tem coisa dessa. E o terceiro passo, Deus tira tudo aquilo que não provém dele. O maledicente, o fofoqueiro, o intrigueiro.
O cara que vai fazer de tudo para dar contra, Deus vai tirar ele, porque o avivamento é dele. O avivamento não é meu. Eu não provoco avivamento na vida de ninguém. Eu não provoco avivamento na vida de ninguém. Quem provoca o avivamento mediante a minha atitude é o Senhor. Se a minha ação for ter intimidade com Deus, Ele provoca o avivamento na minha vida. Se a sua ação, se a ação do seu ministério, se a unção da sua casa, se a unção da sua, se a intenção da sua casa for o avivamento, Deus provoca o avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, onde for. Aonde for. E eu achei um outro fato interessante, que no final do Velho Testamento, 3 profetas, eles começam a pedir para que o Senhor avivasse a obra. Se a gente lê o Velho Testamento inteiro, a gente vê que o povo de Israel sofreu várias vezes, foi vitorioso por várias vezes. Mas como toda a história, como toda a caminhada de um crente, chega num determinado tempo que a gente vai esfriando. O fogo vai se apagando. E a gente lembra da palavra que vem dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele até arde continuamente, ele não se apaga. Mas ele diminui a intensidade. Ele não deixa de estar aceso, de se manter aceso. Mas ele vai diminuindo a intensidade dele. E Deus me falou comigo, eu estava sentado ali, e Deus começou a falar comigo, cara, na boa, como é que você está? O profeta Joel, o profeta Malaquias e o profeta Abacuque, eles vêm pedir no final, pra gente aqui na linha cronológica da palavra, a gente vai ver que no final do Velho Testamento, para partir para o Novo. Ele vem dizer, Senhor, aviva a tua obra, lembra da gente no decorrer do ano e no curso dos anos. E aí o Velho Testamento termina. E o período entre o Velho e o Novo Testamento é um período que Deus se cala. O povo pediu avivamento e Deus se calou. Se calou. Alguns teólogos falam que foi um período de 500 anos de silêncio na terra. Deus não usou ninguém. Ninguém. Nem a pedra clamou nesses 500 anos. Ele ficou em silêncio. E como diz o louvor da Cassiane, quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. E nesse período de 500 anos ele levanta Zacarias e Isabel. E é muito engraçado que a gente vê a história de Zacarias e Isabel e a gente lembra de Abraão e Ana. Abraão e Sara, desculpa. Não podia ter filho, já eram avançados em idade. E Deus aviva a vida de Zacarias. Deus aviva a vida de Isabel. E ali vem João Batista. João Batista vem para sacudir tudo. Ele nasce para sacudir e começar uma revolução evangélica. Que isso, Jesus não gosta de rebeldes. Não estou falando de rebeldia, estou falando de revolução. Mudança, sem perder a essência. Você pode mudar, mas você não pode perder a sua essência. O fogo estava se apagando do povo. O povo deixou de acreditar que Deus poderia fazer alguma coisa nesse período. E talvez você hoje possa estar caindo em descrédito com Deus. Ah, Deus não vai fazer mais nada não, estou nesse marasmo aqui mesmo. Estou nessa vidinha mais ou menos mesmo. Ah, eu estou na faculdade de segunda a sexta. Sábado eu saio, dou uma olé, encontro o pessoal, vou no Aviva, domingo eu vou para a igreja. Cara, para com isso.
Acabou. Para de viver assim. Deus falou comigo, Rafael, para de viver desse jeito. Chega de viver nessa calmaria, cara. Tu não é quente nem frio, eu tô a ponto de te vomitar da minha boca. Se a gente não acordar, Deus vomita a gente da boca dele. Deus rejeita. O vomitar aqui é rejeitar. Deus rejeitou a igreja. Porque sabia que estava fraca e não agiu para pedir um avivamento. O avivamento é mudança de vida. Avivamento é mudança de caráter. Consequência depois é o batismo com o Espírito Santo. Totalmente diferente de avivamento para batismo com o Espírito Santo. Para a gente chegar ao nível de ter línguas repartidas como de fogo, da gente, do povo cantar como Davi disse, o Senhor é bom e Deus agir. Para isso tudo acontecer, antes eles tiveram que clamar por mudança de vida. Antes eles tiveram que pedir, Senhor, transforma o meu caráter para eu parar de falar mal do meu irmão. Transforma a minha vida para eu parar de ficar olhando para a irmã e desejar a irmã. Muda o meu caráter para eu buscar mais da tua palavra e me alimentar menos de besteira de internet. Não é pecado não, cara, mas é um problema. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo falou comigo. Não sou diferente de ninguém. Tenho os mesmos erros ou até erros piores que os seus. Mas se eu não parar todo dia e clamar por avivamento, Deus me rejeita. Mesmo Ele me amando, Ele me rejeita. E olha o fato interessante, no Antigo Testamento é citado o termo avivamento ou vivificar 250 vezes. No Novo Testamento quase não é citado. Sabe por quê? Porque o povo do Novo Testamento viveu um grau de intimidade diferente com Deus. Enquanto Deus usou profetas na terra para operar milagres, o povo andou com o próprio dono do milagre no Novo Testamento. E a gente parece que regrediu, infelizmente. Conhecemos sim o dono do milagre, mas não andamos com ele. Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus e ele não viu a morte. Que avivamento é esse? O cara não vê a morte. Imagina se você já parou para se imaginar? Eu não vou passar pela morte. Foi caminhar pela rua, sumiu. Sumiu. Deus tomou, a Bíblia fala que Deus o tomou para si. Enoque, vem cá, tu não vai morrer não, vamos ali. Vamos ali que eu vou te levar num lugar ali que você não vai voltar mais não, tá? E foi. Eu parei para imaginar, pô, como é que não devia ser a vida de Enoque, cara, para ele chegar nesse nível? Nada muito mirabolante não, cara. Não é nada mirabolante demais. Não é jejuar 24 horas do dia, não é subir um monte 8 da manhã e descer meia-noite, não. Não é você ficar enfiado em vigília 24 horas, não é. Não é. É só você ter Jesus como seu amigo. É só você ter intimidade com Deus. Não precisa de nada mirabolante para você se tornar próximo dele. Ele não é mirabolante. Jesus não é mágico. Jesus não é algo intocável. Jesus, ele habita dentro de você. Ele habita dentro de você. Ele está pertinho. Você só não chega perto se você não quiser. Avivamento é como um brotar de uma árvore. Quando a árvore começa a nascer, ela dá o primeiro fruto.
Isso é avivamento. Coisas novas, novidade de vida. Avivamento é novidade de vida. Vida renovada, vida transformada, vida restaurada. Consequência depois é batismo com o Espírito Santo. Amanhã é dia de Santa Ceia. E não é porque é dia de Santa Ceia. Se fosse outro sábado que eu estivesse aqui, eu iria usar a mesma coisa. Eu iria falar amanhã é domingo. Se fosse numa segunda-feira, eu ia falar amanhã é terça-feira. Você tem livre acesso. Você pode pedir para Deus te avivar aí, no teu cantinho. Se Ele vai te batizar, é consequência do avivamento. Se a lágrima rolar no teu rosto, é consequência do avivamento. Se eu olhar para você amanhã ou no decorrer dos anos e ver que você mudou, para mim, é consequência de avivamento. Se o nosso Brasil mudar para melhor ou para pior, é consequência das nossas orações de avivamento pelo Brasil. Se mudar para pior, a gente orou pouco. Se melhorar, que eu acho difícil, mente humana falando, eu acho difícil. É consequência. Mas o que importa é como está o avivamento aqui no meu coração. O povo via milagre no Novo Testamento dia e noite. O povo ouvia Jesus falar dia e noite. O povo viu surdo ouvir, cego enxergar, coxo andar, viu morto ressuscitar. Não foi só uma vez. Viu Jesus multiplicar alimento para uma pancada de gente. Viu Jesus ser crucificado. Viu Jesus aparentemente ser morto. Mas viu Jesus ressuscitar. Recline a sua cabeça, feche os seus olhos. Conversa com Deus, fala, Senhor, minha vida ela tá na calmaria que só, chega a me irritar, gente. Tô cansado de viver assim. Tô cansado de estar desse jeito. Eu sinto tanta falta de quando eu dobrava o meu joelho, eu sentia aquele arrepio gostoso. Aquela presença maravilhosa ali no meu quarto quando eu dobrava o joelho para falar contigo. Senhor, eu sentia tanto, eu gostava tanto de quando eu chegava na igreja. E eu sentia a tua presença na primeira oração do culto. Ah, Senhor, eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Eu sinto tanta saudade de te chamar de amigo, de te chamar de pai. Eu tenho tanta saudade, Senhor, mas eu não tenho força. Me ajuda. Eu não tenho força para dobrar o joelho mais. A iniquidade tomou conta do meu coração, meu amor se esfriou. Meu amor tem se esfriado, mas ele está aqui. O fogo do altar está ardendo em mim, mas ele está tão baixinho, Senhor. Está só um fiapo de fogo. Acende novamente a chama no meu coração. Acende, Senhor, o fogo no meu coração, Pai. Senhor, reanima a minha fé, ressuscita os meus sonhos. Traz de volta aquilo que Tu me prometeu um dia. Aviva o meu coração. Meu Deus. Transforma o meu viver, transforma o meu caráter. Muda a minha vida, muda a minha atitude. Muda a minha posição como crente na rua. Muda o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Eu preciso ser diferente, eu quero ser diferente. Eu quero ser avivado, Senhor. Quero sentir a Tua presença novamente. Não deixa que a frieza do meu coração me vença. Não me rejeita. Como Teu filho Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
o espírito reto. Renova, Senhor, o espírito reto na minha vida. Cria em mim um coração novo, um coração puro, sem mancha, sem mácula. Me dá vestes novas, Senhor. Preciso, Pai, nessa noite ser renovado, ser transformado por Ti. Preciso sair daqui diferente. Preciso sair daqui mudado. Eu preciso sair daqui renovado, transformado. Que eu possa sair daqui hoje, Senhor, e se chegar em casa e, poxa, dormir em paz. Quantas noites de sono eu já perdi por sentir que não tenho ninguém ao meu lado? Saber que o Senhor está comigo eu sei, mas eu não sinto que Tu estás comigo à noite quando eu vou dormir, de manhã quando eu acordo. Deixa eu me aproximar de Ti, Senhor. Deixa eu vencer a multidão, me ajuda a vencer a multidão para eu tocar na orla das Tuas vestes. Não quero muita coisa não, só quero tocar na orla das Tuas vestes. Muitos vão te apertar e te oprimir, mas eu só quero tocar na orla das Tuas vestes. Cura a minha vida, Senhor. Cura o meu interior, cura o meu ser. No nome de Jesus. Amém, Senhor.